pessoal, eu sou a professora Ravena Feitosa e essa é a nossa aula de Geografia do 7º ano. Essa aula é uma continuação da aula da semana passada, tá? A gente continua ainda no mesmo capítulo. A gente continua aqui, ó, em Brasil, localização e território, parte 2, tá bom? Vamos lá. Fusos horários no Brasil. Eu quis deixar essa parte para agora porque o assunto de fusos horários se juntasse com o assunto da semana passada ia ficar uma coisa muito extensa. Então eu quero que vocês foquem bem nessa aula, prestem bastante atenção que vai dar tudo certo, tá bom? Vamos lá. Existem vários fusos horários. Daqui a pouco a gente vai saber quantos são, tá bom? E eles vão ser determinados, ó. Lembram dos paralelos e dos meridianos? Então, eles vão ser determinados pelos meridianos que vêm de norte a sul do globo, tá bom? Se estendem aqui, ó, de norte a sul e eles se estreitam nos polos, tá certo? Por causa do formato da Terra. O ponto de referência para se determinar a hora no mundo inteiro é o meridiano de Greenwich. Então, esses fusos horários vão determinar as horas do planeta. A gente sabe que em nem toda parte do mundo vai ter a mesma hora, né? Dependendo do fuso horário. Aqui vai ser tal hora, em outro país vai ser outra hora, em outro outra hora. E às vezes até no mesmo país, como é o caso do Brasil, vão existir vários fusos horários, tá bom? Vamos lembrar o seguinte, a Terra faz um movimento de oeste para leste, né? Eu nunca sei para qual lado eu tenho que apontar. Então, a Terra gira de oeste para leste, sendo, então, que o Sol vai nascer primeiro aqui, ó, no leste. Então, é como se aqui amanhecesse primeiro e só depois nessa região. É o Sol que se movimenta? Não, é a Terra, com o movimento de rotação. Então, o Sol está aqui parado, né? E com o movimento da Terra, as horas vão passando ao longo do dia. Que movimento é esse? Movimento de rotação. Então, a rotação da Terra é que vai auxiliar nesse processo, vai ser responsável, na verdade, por esse processo de mudança das horas, tá? Então, o Sol fica aqui, vai nascendo de leste até aqui, tá bom? Qual é o principal meridiano que a gente chama de hora zero? É o meridiano de Greenwich, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. A Terra tem 360 graus. Então, se tu pegar o globo terrestre, ele inteiro tem 360 graus. Dividido ele por 24 horas, nós vamos ter 15 graus. Então, aqui tem 15 graus, aqui 15 graus, aqui 15 graus. Vai se passando de 15 em 15 graus, a hora vai se modificar. Quantas horas nós temos um dia? Quanto tempo leva o movimento de rotação da Terra? 24 horas, não é? Então, de 15 em 15 graus se passa uma hora. 360 graus, nós vamos ter 24 horas. Aqui, ó, meridiano de Greenwich vai ser determinada a hora zero. Para cá, ó, aumenta uma hora, para cá diminui uma hora. Mas se eu vier dessa região aqui, por exemplo, se eu tô nessa região aqui do Brasil e eu vier para esse lado de cá, diminui uma hora. Se eu vier daqui para cá, aumenta uma hora. Fica olhando aqui para o slide, tá bom? Tá certo? Então, se eu for, ó, de oeste para leste, vai aumentando a hora. Se eu vier de leste para oeste, vai diminuindo uma hora. A cada meridiano que se passar, tá bom? A cada fuso horário. Então, daqui para cá diminui uma hora, menos uma, menos uma, menos uma e por aí vai. A gente vai compreender melhor um pouquinho aqui na frente, tá bom? Vamos lá. A gente vai responder bem aqui essa questão só para a gente começar a ter um pouquinho, uma noção um pouco melhor do fuso horário. Ao dividir os 360 graus da esfera terrestre pelas 24 horas de duração do movimento de 360 graus, qual o movimento que a Terra faz?
que vai determinar as horas dos dias? Movimento de rotação. O resultado é 15 graus. A cada 15 graus que a Terra gira, passa-se uma hora. Assim, cada uma das 24 divisões da Terra corresponde a um fuso horário. Letra D, resposta correta. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho melhor essa questão da divisão. A Terra tem 360 graus, o movimento de rotação faz com que ocorram os dias e as noites, e durante esse movimento de rotação dura 24 horas. A hora vai mudando de 15 em 15 graus. Fusos horários no Brasil ainda, né? O primeiro fuso horário brasileiro encontra-se no segundo fuso a oeste do meridiano de Greenwich. Por que ele está falando assim, no segundo fuso a oeste? Olha aqui, meridiano de Greenwich está aqui nessa região. Vamos contar aqui, aqui está o Brasil, né? Meridiano aqui, 1, 2. Aqui é o primeiro fuso do Brasil. Encontra-se no segundo fuso a oeste do meridiano de Greenwich. Ô, tia, mas aqui não tem nem nada do Brasil, olha aqui, praticamente nada, né? Tem sim, nós vamos ter, pessoal, nessa região aqui do primeiro fuso do Brasil, por exemplo, a ilha de Fernando de Noronha, tá bom? As ilhas de Trindade, então, e Martim Vaz, também sempre é citado, tá? Fernando de Noronha, Trindade, Martim Vaz, aqui nesse primeiro fuso horário. O Brasil tem 4 fusos horários. Aqui é o primeiro fuso, segundo, terceiro e quarto fuso, que por um tempo tentou ser retirado, mas depois voltou-se atrás. Vamos só olhar o seguinte. Tia, eu estou vendo aqui que os meridianos, eles são retinhos, mas quando eu olho para essa imagem, eu vejo, olha o fuso aqui por onde ele passa, Ele não é retinho, né? Como no meridiano, como o meridiano. Existe o limite teórico e o limite prático do fuso horário. O limite teórico é aquele que é determinado pelo meridiano, mas o prático, alguns países tiveram que modificar a linha do fuso horário para que um país não tivesse, bem pequeno, um país pequeno não tivesse diversos fusos horários. Ou, por exemplo, um mesmo estado tivesse mais de um fuso horário, ou uma cidade tivesse mais de um fuso horário. Então, eles acabam mudando esse limite aí do meridiano de um limite teórico para um limite prático, como é na prática. Então, pessoal, revisando, aqui passaria um limite teórico relacionado a meridianos, mas na verdade, o limite utilizado realmente para determinar o fuso horário é esse aqui, é o limite prático. Perceba que se eu fosse utilizar o próprio meridiano, eu ia dividir o Pernambuco, a Paraíba, o Rio Grande do Norte em 2 fusos horários, e isso perderia um pouco sentido, né? Um estado com 2 fusos horários acaba sendo um pouco complicado, tá? Então, a gente tem, aqui passa o meridiano, porém, o limite prático, ele percorre os limites dos estados, então, para facilitar a determinação das horas, tá? Vamos continuar. Segundo fuso brasileiro, com 3 horas a menos daquele fuso considerado a hora inicial. Qual fuso considerado a hora inicial? Meridiano de Greenwich, tá bom? Então, 3 horas a menos. Aqui é o primeiro fuso horário, aqui é o segundo fuso horário, tá? Terceiro e aqui o quarto fuso horário. Se, por exemplo, aqui, nessa região aqui, no nosso Piauí, for 1h da manhã, aqui em Minas Gerais também vai ser 1h da manhã, porque nós pertencemos ao mesmo fuso horário, tá bom? Se aqui no Piauí for 1h da manhã, aqui no Amazonas vai ser 1h a menos, tá? Quando vem pra cá, diminui, tá bom? Quando eu venho de leste para oeste, eu vou diminuir 1h. Então, se aqui for 1h da manhã, aqui é meia-noite,
tá certo? Então, diminui 1 hora, tá bom? Compreenderam? Por exemplo, então, se aqui for 13 horas, 1 hora da tarde, se aqui forem 13 horas, aqui aumenta 1 hora, né? Serão 14 horas, aqui 15 horas e aqui nessa região 16 horas, que é aquela que já conversei com vocês, as ilhas, né? Exemplo tá citado aqui, Fernando de Noronha, tá bom? Então, toda vez que eu venho daqui para cá, ó, mudando de oeste para leste, vai aumentando 1 hora. De leste para oeste, diminui 1 hora. Onde é que o Sol nasce primeiro? Aqui, e depois ele vem para essa região, tá bom? Então, vamos fazer de novo um outro exemplo. Se no Amazonas, aqui, forem 21 horas, que horas serão aqui no Acre? Menos 1, né? Serão 20 horas. E que horas será aqui no Pará? Aqui sendo 21, aqui seriam 22 horas. Entenderam como funciona? Aumenta 1 hora a cada fuso horário. E aqui nós vamos mostrar, ó, corresponde a 4 horas a menos em relação ao horário inicial, o terceiro fuso horário do Brasil, e o quarto fuso horário do Brasil sendo demonstrado aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido essa parte, tá? Brasil tem 4 fusos horários, primeiro, segundo fuso horário, terceiro fuso horário, quarto fuso horário. A hora, quando eu venho daqui para cá, aumenta, daqui para cá, diminui, tá bom? Olhando aqui pro slide, tá certo? E o horário de verão? Vocês já ouviram falar no horário de verão? Agora ele não acontece mais, né? Já desistiram dessa ideia. Era uma medida que consiste em adiantar os relógios para que se aproveitasse a luz natural nos dias mais longos das estações de verão e primavera, a fim de se economizar energia elétrica. Então, quando dava meia-noite, começava a passar lá, alguns dias antes, a propaganda na televisão. Adiante seu relógio, tal dia, tal hora. Então, quando dava meia-noite do certo dia, que era determinado aí pelo governo, a gente tinha que adiantar o relógio, tá? Eu vivi um horário de verão, meu Deus do céu. Aqui no Piauí também já existiu horário de verão. Mas aqui, ó, aqui normalmente não é instalado o horário de verão, tá? Na época que ele existia aqui no Brasil, ele não funcionava para essas regiões, mas teve um ano que no Piauí teve, minha misericórdia. Quando eu ia para a escola, ainda estava escuro, era terrível nessa época. Então, mas como é que funciona na teoria, tá? Os dias são mais longos, né? A pessoa adianta o relógio em 1 hora, então, o que seria, por exemplo, meia-noite, ela adianta e já é 1 hora da manhã, tá bom? Adianta o relógio em 1 hora para aproveitar durante o dia a luz solar de maneira de uma melhor maneira. E com isso, economizar energia. Eu não vou precisar acender lâmpada, aproveito a luz solar, tá bom? No início do horário de verão, os relógios eram adiantados em 1 hora a partir da 0 hora de domingo, tá? E aí você já iniciava a semana com 1 hora adiantado. Nos estados do norte e do nordeste, eles ficavam de fora, por estarem mais próximos aqui, ó, da linha do Equador, né? E receberem maior luminosidade durante o ano todo. Então, a gente não tinha essa necessidade de entrar no horário de verão, porque a gente sempre recebe muita luz solar, né? Os nossos dias são bem mais longos, né? São considerados dias mais longos. E aqui, como eu disse para vocês, teve época que teve governador que aderiu ao horário de verão, mas não funcionou muito não, tá? No ano de 2019, tá? Ano passado, o Ministério de Minas e Energia recomendou a suspensão do horário de verão para o biênio 2019-2020. Então, o ano passado e esse ano não vai existir horário de verão, tá? Não houve ano passado e esse ano não haverá. Após o resultado de pesquisas que demonstraram que, devido à mudança de hábitos da população, a economia de energia que se obtinha com essa medida do passado não tem ocorrido atualmente. Então, antigamente se conseguia economizar energia utilizando o horário de verão, mas hoje as pessoas mudaram seus hábitos e aí
não estava surtindo efeito, não estava havendo essa economia de energia. Vamos fazer aqui, relembrando o assunto, ó, mais uma questãozinha. A linha imaginária, considerado o marco zero dos fusos horários, qual é o marco zero dos fusos horários? Linha do Equador, Trópico de Capricórnio, Meridiano de Greenwich ou Trópico de Câncer? 3 segundos para vocês pensarem. Qual é a linha imaginária considerada o marco zero? Muito bem, quem respondeu? Meridiano de Greenwich, porque é ele, tá bom? Pessoal, responda o continue aprendendo, que é aquele lá no finalzinho do livro, tá bom? Continue aprendendo. Aí vocês procurem lá atividades 17 até atividade 20. Vocês vão responder da atividade 17 até a atividade 20. Vocês vão fotografar e enviar para esse e-mail aqui, não para o meu WhatsApp, para esse e-mail, tá? ravenafeitosa.epp@gmail.com. Data de envio, dia 27/4. O bom é que vocês deixem para enviar apenas dia 27/4 em horário comercial, de 8 da manhã às 18 horas, tá bom? Então, com isso, a gente encerra a nossa aula, mas eu espero vocês agora lá no Plural para a gente ter nossa aula online, tirar nossas dúvidas, conversar um pouco, debater sobre fusos horários, tá bom? Tô esperando vocês lá. Beijo, beijo. Tchau, tchau.